Glórias ao Rei dos Reis, meu boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez reunidos na presença de Deus para exaltar o nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus. Convido a todos no nome de Jesus. Vamos entrar na presença de Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, dobre os seus joelhos e oremos ao Senhor. Meu glorioso e amoroso Deus, meu soberano Pai, meu Deus vivo, santo e justo, Deus misericordioso e amoroso. Somos apenas barro aos teus pés, meu Pai. Mas é no nome do Senhor Jesus que nós entramos na tua santa, bendita e adorada presença. Somos barro, pó e cinzas, somos pedaços de carne aos teus pés. Meu Deus, suplicamos ao Senhor o teu perdão. Perdão para os nossos pecados, falhas, erros, transgressões e iniquidades. Vem perdoar os nossos pecados, meu Pai. Vem nos purificar, meu Pai. Lava os nossos pecados no sangue de Jesus. Nos purifica de todo pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade. Senhor, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro e as torna mais alva que a mais branca neve. Meu Senhor, nós estamos em tua presença, na presença do glorioso Deus, do Deus que diz: clama, clama a mim, responder-te-ei. Meu Senhor, eu te peço no nome de Jesus, esteja nos lares dos teus filhos e filhas, que estão reunidos comigo neste momento em oração, meu Pai, com o propósito de exaltar e glorificar o teu nome. Vem, meu Senhor, receber toda a adoração, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Meu Senhor, quebra as cadeias, meu Pai, as prisões, meu Pai. Ó Deus, desentope, meu Pai, tira os comichões dos ouvidos, meu Pai. Meu Pai, tira a cegueira espiritual. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, quebra, meu Pai, toda amarração na vida dos teus filhos. Desfaz, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, toda a ação dos espíritos das trevas. Quebra os julgos, meu Pai. Quebra, meu Pai, as maledicências, meu Pai, que ficam enraizadas na mente, meu Pai. Quebra as maldades, as perversões, meu Pai. Anula, meu Pai, toda a ação do inferno na vida do teu povo, meu Senhor. E manifesta a tua glória, meu Senhor. Há pessoas que têm vivido atribuladas, meu Pai, entristecidas, com seus corações angustiados. Quebra a dureza do coração, meu Pai. Arranca a raiz de toda amargura, meu Pai, de todo ódio, de todo rancor. Arranca a insegurança, meu Pai, que causa uma ansiedade. Meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, vem, meu Pai, com teu Espírito, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas. Cobre-os, meu Pai, com a tua presença, meu Pai. Faz cair as correntes, meu Pai. Faz cair os grilhões que aprisionavam essas pessoas, os sentimentos, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, vai abrindo os olhos espirituais do teu povo, meu Pai. Faz cair as escamas dos olhos, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que venha um entendimento aos teus filhos. Que os teus filhos possam ouvir a tua palavra e entender, meu Pai, com clareza. Meu Deus, amarra todo ladrão de semente. Tudo aquilo que tira a atenção do coração e da mente dos teus filhos, amarra agora e expulsa no nome de Jesus, meu Pai. E faz os teus filhos, meu Pai, estarem em perfeita comunhão com o teu Espírito, para que o teu Espírito possa falar com os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E todos que creem, dão glória a Deus, digam amém, que assim seja, em nome de Jesus. Convido os irmãos, no nome do Senhor Jesus, abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Versículo 14. Lucas 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: este expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros tentando pedir um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás
E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, versículo 28, os irmãos vão ver que essa parte, dedo de Deus, se refere ao Espírito de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura. Tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Nós já lemos algumas passagens que relatam sobre a armadura com exclusividade em Efésios. Convido os irmãos a darem uma visita rapidinho, um passeio nas Sagradas Escrituras, fazer um Bíblia Tour, um turismo na Bíblia. Efésios no capítulo meia dúzia. Nós observamos que Satanás também, segundo é escrito na palavra de Deus, que é o inimigo, ele usa também a armadura. Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós falamos na live passada desse versículo, falando sobre o dia mau. E aqui nós estamos falando agora sobre a armadura. É uma ferramenta, eu diria, que cobre todo o corpo. Satanás também tem a sua armadura e anda seguro em suas artimanhas. Mas ainda em Efésios aqui, nós podemos analisar dois fatores importantes. O primeiro é que no versículo 10, o Espírito de Deus fala sobre a necessidade do homem se fortalecer. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como algumas vezes eu já ensinei os irmãos, quando fala, pastor, como vamos nos fortalecer em Deus? Ou como vamos buscar a força do seu poder? Eu sempre falo que a Bíblia é a resposta para todas as coisas. O apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Observe um fator: no demais, irmão meu, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Como você pode se fortalecer em Deus? Na confiança depositada nele, através das Sagradas Escrituras. Você só conhece a Deus, meu amado, através das Sagradas Escrituras e num relacionamento pessoal com Deus. Por mais que você queira pegar histórias, testemunhos de pessoas, vai te fortalecer até. Mas só vai mudar a sua história quando você pessoalmente colocar em prática a palavra e viver a realidade da Bíblia Sagrada. Versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E nós lemos e estudamos na live anterior que essa armadura necessária, tão necessária, vem acompanhada de outras ferramentas, como escudo, como espada, como calçado, como cinto em si, como couraça. Vem acompanhado de uma série de ferramentas que é necessário o homem aprender a usar. Não adianta, no meio de uma batalha, alguém te dá uma arma, uma calibre 40, um calibre 38, você não saber atirar, não saber pronunciar, e ainda que consiga atirar, não acertar o alvo correto, de que vai adiantar essa ferramenta na sua mão. É por isso que Jesus fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, depois da armadura, as ferramentas, o escudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não aprender a manusear a palavra de Deus, a ler, examinar, guardar no coração, meditar na palavra, mergulhar nos textos bíblicos para que haja um conhecimento maior, você vai entrar em uma peleja, mas desigual. Porque o inferno sabe usar as ferramentas dele. Satanás, ele sabe usar suas ferramentas. E se encontra para confrontar com o crente.
desorganizado, um crente que não ora. A oração é um fator. Eu digo que a oração é o que prova que o crente é crente. Por quê, pastor? A oração é um diálogo. E quando você está em constante oração, significa que você está em constante comunhão. Você está falando com Deus constantemente, Deus está lhe ouvindo, com certeza, como diz a palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei, e certamente o Senhor estando diariamente contigo, vai ganhar uma comunhão. Quando você anda muito com alguém, você reparou isso? Que às vezes até a linguagem desse alguém você pega. A pessoa às vezes tem costume de chamar alguém com alguma gíria, de repente, por tanto você andar com ele ou com ela, você termina até pegando essa maneira de falar. Essa linguagem era muito comum no passado, as pessoas estavam usando expressões como diga aí bicho, diga aí cara, e aí como é que tá? Linguagens comuns que no seu dia a dia, você na sua convivência, você vai aprendendo. Com Deus não é diferente. Quando você começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais conhecendo Deus, como diz o profeta Amós, buscando conhecer a Deus, essa relação faz com que Deus abra os teus olhos, a tua visão e te revele a palavra. Como lemos no livro de Lucas, Satanás estava com armadura. E aqui a palavra de Deus nos convida a estar também com armadura e nos dá ferramentas para confrontar, para guerrear. E a palavra de Deus no versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Eu peguei aqui a palavra, a definição do principado. A palavra grega para principados é achais. Essa palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis, majestade. Assim, uma série de líderes ou governo descrita em sua posição e organização. A palavra principado nos diz que o reino satânico está organizado. Observa bem. Satanás é o chefe do seu reino, sob seu domínio há uma fila de espíritos de altas posições. A palavra principado significa também o território ou jurisdição de um príncipe ou país que dá título a um príncipe. Você não está guerreando contra qualquer um. Você não está guerreando contra qualquer um. Homens de oração, sofreu o impacto desse principado. Se os irmãos forem lá, dar uma viagem rapidinha em Daniel no capítulo 10, a partir do versículo 13, os irmãos vão ver, Daniel aplicou o coração à oração, a buscar a Deus, e todos que oram, que buscam a Deus, que mergulham na comunhão com Deus, vencem o mal, mas guerreia. Para vencer tem que guerrear. E aqui nós olhamos algo interessante. Daniel, no seu capítulo 10, no versículo 13, diz, eu vou pegar a partir do versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 13. Mas, falando sobre principados, mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim. Isso é um anjo falando com Daniel. Isso é um anjo falando com Daniel. Se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só, meus irmãos. Aqui havia um confronto. Daniel se colocou em oração, se posicionou a buscar a Deus, e quando ele se posicionou a buscar a Deus, se levantou contra ele, ou melhor, tentando impedir de chegar a resposta a Daniel do que Daniel buscava. A Bíblia diz que o príncipe do rei da Pérsia, próprio demônio, tentava impedir que o anjo viesse até Daniel. E às vezes tem crente que acha que fez uma rápida oração é suficiente. Há uma resistência, amado. Por isso que a Bíblia diz, resistência não, uma insistência. Por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo. Mas por que, pastor, vou resistir? Porque ele vai insistir em ficar. E você não está guerreando no seu dia a dia, não é com o traficante, como eu sempre falo. Não é com seu pai, com sua mãe, não é com alguém, com um vizinho que ele xingou. Você não está guerreando contra ele.
A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra demônios, contra principados, espíritos que governam um país, que dominam cidades inteiras, onde governadores, prefeitos, autoridades são dominadas por esses espíritos, e por intermédio desses espíritos agem no meio da cidade. Quantas perversidades você vê dentro do país, principalmente o Brasil. Um índice de violência alarmante dentro do país. Mas por que alguém mata um outro alguém? Se o caráter do homem não é esse, mas do inimigo, roubar, matar e destruir. O que você me diz? Quando uma mãe pega o seu filho e lança num rio, abandona, você acha que é uma arte de uma mãe sensata, que Deus está sobre a sua vida? Não. É uma ação de Satanás. Quando um filho se rebela contra o pai, quando a filha se rebela contra a mãe, é uma ação do rebelde Satanás. E muitos acham que Satanás é aquele ser que a mitologia apresenta, de chifre, com um rabinho, com um tridente, que só vai onde a pessoa chama. Não, meu irmão, minha irmã, nem sempre é assim. Há manifestações satânicas de diversas maneiras. Não é só um descontrole que você tem, que a pessoa tem, que é ali que está manifestado. Não é só assim, não. Existem pessoas que lidam com você diariamente, que bate papo com você, que conversa com você, como Pedro conversou com Jesus. Ou melhor, Satanás, por intermédio de Pedro, falou com Jesus. Quantos casos desses você conhece? Você conversa hoje com a pessoa está ali: oi fulano, como é que está? Tudo bem? Mas você passa amanhã, ou daqui a 2 dias, chega no local, a pessoa está toda sisuda, não fala com você, ou lhe olha com a cara feia, você já fica cismado às vezes: fulano não vale nada, eu não fiz nada, me olhou com a cara feia, e começa a querer guerrear contra a própria pessoa, às vezes dentro do próprio lar. Assim como o espírito mau usou a Pedro, que servia ao Senhor, mas não vigiou, imagine quantas vezes usa o marido, usa a esposa ou a boca do próprio filho. Quantas vezes essa potestade, esse demônio, esse principado, melhor dizendo, está dentro da casa, está no local de trabalho, está no seu dia a dia, e você nem percebe. Por quê, pastor? Deixou de ser espiritual, deixou de ter o Espírito de Deus na tua vida e deixou de ter discernimento. Não consegue perceber que algumas atitudes não são humanas. O homem não foi feito para socar o rosto do outro. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você teria coragem de socar alguma pessoa que tivesse o rosto do teu pai biológico, da tua mãe biológica? Você teria coragem de socar, de bater no rosto? Lógico que não. Mas por que ocorre isso? Você às vezes com ira lança palavras de maldição a alguém que traz um reflexo de Deus à sua vida. Olha, você olha e é a imagem e semelhança de Deus. Onde você encontrar o homem é uma imagem e semelhança de Deus. E você percebe que, como a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, você percebe que essa luta, essa peleja sua, não está sendo contra a carne e contra o sangue, e não com quem deveria ser. Muitas dessas pessoas, por não conhecer a quem serve, agem dessa maneira com você. E às vezes, por você dizer que tem o Espírito de Deus, orar, buscar, clamar, mas não vigiar, você esquece nesse momento que o Brasil, infelizmente, quando ele foi descoberto, colocaram idolatria no Brasil, colocaram práticas satânicas que veio de outros países para o Brasil. E infelizmente, Satanás achou espaço no Brasil. Por isso nós temos visto tanta destruição, filhos sendo abusados pelos pais, temos visto tanta destruição. Governantes sem compromisso algum com Deus, vai para todo tipo de religiões, todo tipo de seitas, se envolve com todo tipo de ensinamentos que dão, e Satanás se acha brecha. Daniel guerreava em oração, em jejum, diz a palavra. Guerreava e buscava. O anjo veio, mas tentou, quase foi impedido por ação de um espírito imundo, alguém que dominava aquela região. Certamente recebiam oferendas pelos reis que serviam a falsos deuses. Mas Daniel não desistiu, continuou fervoroso em clamar e ver reforço do céu. Miguel vai lá, peleja, e a vitória veio
Lógico, para Daniel que confiou no Senhor. O inferno tem uma armadura. E a Bíblia diz que enquanto ele está com a armadura, ele está dentro da casa, ele guarda seguro tudo quanto tem. Às vezes você olha para as pessoas na rua e não percebe a armadura de Satanás na vida. Mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Palavrões não agradam a Deus. Palavrões não agradam a Deus. Mentiras não agradam a Deus. Rapidamente, assim como Jesus percebeu logo a artimanha de Satanás, que suavemente tentou vir por intermédio de Pedro, quem tem o Espírito Santo vai discernir quando a ação é demoníaca. Então nós lemos que principados, versículo 12, Efésios capítulo meia dúzia, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, como eu li para os irmãos, principados. A segunda espécie de hostes espirituais da maldade são contra potestades. A palavra eukousias, no grego, que traduzida quer dizer autoridades. Espíritos que receberam autoridade. E observem só. Essa palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas do território têm autoridade para cumprir qualquer das ordens que venha a receber. Sabe uma coisa que eu observo? Os demônios são mais prudentes do que muitos crentes. Recebe uma ordem, sai às pressas. Sabe quantos crentes têm orado e lido a Bíblia nesse período? Sabe quantos crentes têm vindo interceder, clamar para que a mensagem penetre nos corações? Mas se fosse Satanás que desse ordem, inúmeros demônios estariam agindo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Muitos crentes que não vigiam e não percebem que essa falta de vigilância ou esse desânimo em orar, em vigiar, infelizmente é acometido por uma influência maligna. Eu conheci uma mulher que ela certa feita convidou uma outra senhora que ela conhecia há muito tempo para ir à igreja, para ir a um culto. Elas conversavam sempre, eram amigas já de muitos anos. E aquela senhora disse para ela: é muito bom ouvir a palavra de Deus. É muito bom, eu vou sim, para ouvir a palavra de Deus, é muito bom. Como elas conversavam, batiam um papo sempre, era tudo normal. Então essa senhora marcou com aquela senhora para ir buscá-la às 19 horas. No horário exato, aquela senhora estava na porta da outra. Bateu na casa, a moça abriu. E quando abriu, ela: vamos, fulano. Aquela mulher não respondeu a ela na primeira pessoa, mas na terceira pessoa disse: ela não vai para igreja nenhuma. A outra senhora percebeu, mas relevou. Ela não disse: eu não vou. Ela usou a terceira pessoa: ela não vai. Aí na insistência da outra senhora que dizia: fulana, você não falou que seria bom para ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. E aquela senhora, muito amiga dessa senhora anterior, respondeu: ela não vai para igreja nenhuma, porque eu não quero que ela vá para igreja nenhuma. Sabe quantas vezes você já conversou com pessoas assim? Às vezes até dentro, como eu já falei, dentro do seu próprio lar. Sabe quantas vezes você ouviu um palavrão, ouviu dizer que você não valia nada, e você se levantou contra aquela pessoa, você foi rude contra aquela pessoa, guerreou contra aquela pessoa, julgando que a sua peleja era com aquela pessoa, quando na verdade a Bíblia diz que não é contra a carne, é contra sangue? Já parou para meditar isso? Quantas vezes você se deixou levar? E há espíritos imundos, como esses aqui, que às vezes por falha de um ente querido, eles são territoriais, se faz presente em um lar. E quando se faz presente em um lar, lança saudosismo em excesso, sabe? Aquele desconforto que a pessoa está quase entrando em depressão com a saudade em excesso, e chora, e lamenta, e não percebe que a área em si está dominada por esse espírito, que está tendo autoridade sobre os sentimentos, conseguiu afetar certos sentimentos. Tem pessoas que entram dentro do quarto, se fecham lá e não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, e muita gente: é assim mesmo. Não é assim.
Deus não fez o homem para viver isolado. Por isso que o Salmo diz: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em unidade. Não é para viver isolado. Às vezes nos isolamos para oração, diálogo com Deus, relacionamento com Deus. Mas quantas vezes você já se encontrou cabisbaixo sem saber nem o porquê? Há espíritos imundos que ele chega a convencer, porque o campo de batalha é a mente, convencer ao homem, convencer a mulher de que ele não é nada, que nada para ele vai dar certo. E ele começa ouvindo aquilo e começa a baixar a cabeça. Mas se lembre, meu irmão e minha irmã, precisa vigiar, colocar o capacete. Lê a palavra de Deus em Efésios completo, colocar o capacete. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas se vier um mercenário e o que não é pastor, não ouvirão, porque não conhecem a sua voz. Se você está dando ouvidos a momentos depressivos, se você está dando ouvidos a saudade exagerada, a ponto de aquilo lhe corroer por dentro, você perder a noite de sono, perder a fome, ficar o dia todo inquieto, ficar querendo viver só chorando, toma muito cuidado, porque Satanás está começando a dominar a mente. Repare o que nós estamos falando sobre principados, estamos falando agora sobre potestade. Vou reler potestade, quer dizer autoridade. Essa palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas ou territórios têm autoridade para cumprir qualquer das ordens que venha a receber. É uma peleja, e não pode, infelizmente, não para por ai Jesus, não, é através de santidade, revestimento espiritual, é ser revestido do poder de Deus e lembrar-se sempre das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você é filho. Salmo 104, versículo 4 diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros um fogo abrasador. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você é ministro, você é rei e sacerdote, você é ministro, você é fogo abrasador. Quer esteja tudo claro, quer ter muitos crentes com medo de escuro, ou que seja tudo apagado, você é fogo abrasador. Sabe por que o povo sofre? Fica com medo, com receio? Sabe por quê? A Bíblia diz é porque falta conhecimento. Mas Jesus diz, ó, se você conhecer a verdade, se você conhecer a verdade vai te libertar. E ele mesmo diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então falamos sobre potestade, ainda Efésios 12. O terceiro, príncipes das trevas. Aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para dominadores deste mundo é cosmocrátoras, que pode ser traduzida como príncipe desse século. Tal designação do inimigo enfatiza sua intenção de controlar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Deus revela ele, com letra minúscula, lógico, como o Deus deste século. A sua peleja não é contra a carne nem contra o sangue. Durante o dia, louve a Deus. É uma oração através do louvor. Pastor, não vem nada na minha mente. Cria um cântico novo. Já ouviu falar do cântico novo? Um cântico que ninguém nunca vai ouvir. Você nunca vai gravar, mas Deus vai receber, porque vem da tua alma e do teu coração. Começa a inventar uma adoração ao Senhor, vindo direto da tua alma, do teu coração. Começa a exaltar ao Senhor. Começa a conversar com Deus como um amigo conversa com outro amigo, porque Jesus disse, já não nos chama servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas temos chamados amigos, porque tudo quanto meu Pai tem me falado, eu tenho revelado a você. Como amigo de Deus, começa a ter essa intimidade. Um amigo conversa com outro amigo, conta segredos para outro amigo, e o próprio Deus diz, faria eu alguma coisa sem a revelar aos meus servos, os profetas? Deus não vai fazer nada sem antes falar contigo. Quer ter comunhão? Quer ter a revelação de Deus? Torna amigo de Deus. Começa a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A força do seu poder é o Evangelho. Como eu já disse desde o início, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Se fortaleça através do conhecimento, você vai se libertar. E vamos estar falando agora sobre a quarta ação do inferno.
forças espirituais do mal nas regiões celestes. A frase-chave aqui é de caráter injurioso ou destrutivo. Esses poderes têm só um objetivo: o mal. Eles atuam nas áreas onde você menos espera. Menos espera há uma atuação do mal. Às vezes, dentro da própria casa ou até dentro da igreja, com ações malignas, com ações satânicas que revelam o caráter de Satanás. A palavra diabo, do grego diabolo, não é o sentido literal, aquele que põe um irmão contra outro irmão. Você já viu dentro da igreja fofoca, fuxico? É quando um fala mal do outro, maledicência. Quando um fala mal do outro. Se o próprio Jesus diz que é bom e maravilhoso, ou com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Se Jesus diz na sua oração no Evangelho de João, Pai, orando a Deus, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas se começa a fofoca, o disse-me disse, quem está atuando ali? É Deus? É Deus que está atuando ali? Está em que região? Está na igreja às vezes está no convívio do lar. Quem é que está atuando naquela região? Quem é que está atuando no corpo, na casa de Deus? Através de fofoca, de fuxicos. E muitos ainda dizem, eu sou casa do Espírito Santo. Pedro orava, expulsava demônios, mas Satanás falou por intermédio de Pedro. Satanás falou por intermédio dele. Então, nas regiões celestiais, não pense